Estou aqui mais uma vez no Tabernáculo de Israel, Tabernáculo de Israel, que nós montamos aqui na nossa Estância Israel. Já falei para vocês que aqui é um parque temático. Eu estou na Estância Israel, cidade de Guapimirim, Rio de Janeiro, no centro de treinamento do Maná 12, a Igreja da Provisão de Deus, para mais um estudo sobre guerra espiritual. E nós vamos continuar falando sobre conhecendo o nosso inimigo, e nós vamos ver que nós precisamos ter aí pelo menos duas posturas fundamentais para enfrentar o nosso inimigo, Satanás, e toda a sua hierarquia do inferno. E eu quero continuar com Gideão. No último estudo nós falamos ali sobre legalidade, libertação, usando o texto ali de Gideão, a passagem de Gideão, e eu quero ler Juízes no capítulo 7, texto até que eu deixei para que vocês lessem, não foi? Juízes capítulo 7, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian, que eram os inimigos, estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem muita gente, ou você tem gente demais, para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando a mão com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Que Deus abençoe aí a sua palavra. Eu quero orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti mais este dia e mais este estudo. Que o Senhor nos abençoe, que os Teus anjos venham ao nosso socorro, venham estar conosco, venham estar em cada casa também, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela está sendo designada. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, vamos ver sobre essas duas posturas que nós precisamos ter na hora de enfrentar o inimigo. Então, a primeira postura é a coragem. A primeira postura é a coragem. Nós temos que ser corajosos. Temos que ser corajosos. Não podemos ter medo. O medo, nós já temos dito aqui algumas vezes, ele tem o seu valor. Todas as suas emoções são importantes. Mas quando este medo ele se torna exagerado a ponto de paralisar a pessoa e aprisionar, é isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Você tem lido essas passagens de Juízes capítulo 6 e capítulo 7, vê que o povo de Israel, por causa do medo, vivia em cavernas. O próprio Gideão estava num lugar escondido, cuidando ali, malhando trigo, para que o inimigo não viesse
roubar, com medo do inimigo. O inimigo que depois ele derrotou facilmente. O inimigo que estava com um exército de quase 100 mil, de cerca de 100 mil soldados. E Gideão, ele foi com 32 mil, mas o Senhor não permitiu. E ele terminou indo com 300. Então, com 300, ele venceu aquele exército imenso que atacava e assolava o país. Por que eles não venceram antes? Por que agora, depois que Deus chegou e orientou, eles venceram? Por que não venceram antes? Por causa do medo. O medo os paralisava, os mantinham escondidos e paralisados. O medo impede você de você saber a força que você tem, sabe? Porque o medo ele faz uma coisa, o medo exagerado, o medo patológico, né? O medo doentio e espiritual. Então existe dois tipos de medos que são negativos. É o medo patológico, doente, que é um medo natural que ficou exagerado. Então virou uma doença. Ele te faz mal. E o outro é quando vem um espírito de medo, esse é espiritual, e amedronta a pessoa. Então são dois medos que são completamente negativos, completamente nocivos. Agora o medo natural, que todo mundo tem, precisa ter, esse não tem problema nenhum. Mas o povo de Israel estava com esse medo espiritual, estavam ali escondidos. E era um povo imenso, mas tinha medo daquele exército. E depois Gideão vence aquele exército inimigo com apenas 300 soldados. E nem precisou levar espada. Então você vê que não tinha motivo de ter medo. Às vezes você acha que não vai conseguir, você fica assim, eu não vou conseguir, não dá, e você consegue sim, porque aqueles que são de Deus, com a força de Deus, com a força do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos tudo. O que diz lá o Espírito Santo através do apóstolo Paulo? Lá, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente pode todas as coisas, é que a gente não sabe, mas a gente pode todas as coisas. Muito bem, então Gideão monta o seu exército e ele convoca ali e aparecem 32 mil homens, 32 mil soldados, 32 mil crentes, né? Aparece ali e Gideão está como pastor, né? Está como líder que vai combater aquele grande exército inimigo para expulsar o inimigo do território. Porque enquanto o inimigo estava agarrado no território ali, eles não prosperavam. Tudo que eles plantavam, na hora da colheita, o inimigo vinha e roubava. Prendia uns, matava outros, roubava os animais. Sabe, você olhar e tudo que você planta, olha quanto tempo você está plantando. Olha quantos anos você está plantando. O inimigo vem e leva, e vem e tira. Não. E entra na sua casa e tira até teus filhos. Espera lá, é hora disso acabar, amém? Mas tem que ter coragem, Aí Gideão reúne lá 32 mil, e esse texto que a gente leu aí de Juízes, né, capítulo 7, Deus diz no versículo 3, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Olha só, de 32 mil, quando anunciou, olha, quem tiver tremendo de medo pode sair, fique só os corajosos. 22 mil saíram. Gente, olha só, de 32 mil sai 22 mil, fica 10 mil. Se saísse 10 mil e ficasse 22 mil, a gente ainda poderia ver que tinha uma lógica. Saiu muita gente, mas poxa, mas pelo menos ficou muita gente. Ficaram 22 mil. Quem vai para uma guerra com 22 mil, quem vai para uma guerra com 32 mil, ele pode ir com 22 mil, concorda? Não é tanta diferença assim, é grande, mas não é tanta diferença assim. Agora, quem sai para uma guerra com 32 mil e tem que ir com 10 mil só, aí é muita diferença, não dá nem para sair para a guerra, concorda? E o que isso fala para nós hoje, queridos?
Será que na igreja do Senhor Jesus hoje, esse é o padrão? Se vier uma convocação, corajosos para um lado, medrosos para o outro lado, o número de medrosos será maior do que o número de corajosos? É algo para a gente refletir. E mais uma coisa para refletir bem pessoal aqui. Se houvesse essa convocação, de que lado você ficaria verdadeiramente? Do lado dos corajosos ou dos medrosos? Os medrosos não têm como enfrentar o inimigo. Os medrosos não têm como enfrentar o inimigo. Então Deus tira eles. E Gideão ficou com 10 mil. Ficou meio abatido, né? Porque de 32 mil só com 10 mil, e agora? Como é que vai ser essa guerra? Aí Deus falou assim: mas eu tenho um segundo teste. Um segundo teste para eles. Leva eles na fonte para beber água. E separa os que se ajoelharem dos que ficarem em pé e beberem lambendo como faz o cachorro. E os que lamberam foram 300. E Deus falou: é com esses 300 que você vai, pode mandar os 9.700 embora. Mas por quê? Mas eles não eram corajosos? Eles não passaram no teste da coragem? Eles não falaram: não, nós vamos ficar, nós somos corajosos, temos medo não. Esses 10 mil não foram corajosos? Então vamos aprender uma coisa aqui em guerra espiritual, para enfrentar o nosso inimigo, esse inimigo, essa estrutura hierárquica toda que a gente viu em vídeos anteriores. Para enfrentar essa turma, não basta só ter coragem. Além da coragem, é preciso ser vigilantes, é preciso ser alertas, é preciso estar atentos o tempo todo. Amém? Então a segunda postura é vigilância. Postura de vigilância. Postura de vigilância é aquela postura que não dorme, está sempre em vigília, está sempre atento, está sempre atento. Se ele vai parar para comer, ele está com a arma do lado. Se ele vai parar para beber água, ele não se ajoelha, ele fica com a arma na mão, bebe água com uma mão e olha para um lado, olha para o outro. Porque se o inimigo chegar de repente, o inimigo não marca a hora para chegar, o inimigo é ladrão, ele é o ladrão, e o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele pode chegar a qualquer hora. Tem que encontrar você, eu tenho que encontrar todo crente alerta. Então não basta ser corajoso, tem que ser alerta, tem que ser vigilante. Então olha que coisa interessante, de 32 mil homens, 32 mil soldados, 22 mil eram medrosos, 9.700 não eram vigilantes, sobraram 300. Aí Deus falou assim: com esses 300 você vai vencer o exército dos midianitas. O que nós aprendemos aqui com essa palavra de Deus, com essa orientação de Deus a Gideão? Nós aprendemos, queridos, que no fundo, quem vai lutar essa guerra, a guerra para nós, é o próprio Deus, sabe? Então, não se preocupe, não se preocupe. E de Gideão certamente estava preocupado, né? Com 300, o que eu vou fazer com 300? Ele sabia que com 300 soldados não se enfrenta um exército de milhares, e se enfrentar vai morrer, né? Assim como os 300 do próprio filme 300, né? Eram muito bons, mas eram só 300. Enfrentar o exército da Pérsia lá, morreram. Não tem como 300 vencer milhares e milhares, né? Mas os 300 de Gideão venceram. Sabe por quê? Porque Deus foi à frente. Deus vai à frente do crente quando ele está com coragem e ele está vigilante. Coragem significa: eu não tenho medo do inimigo, do maligno. Eu vou enfrentá-lo. Eu não vou continuar em paralisia, não vou continuar escondido, não vou continuar tendo a minha prosperidade sendo levada, sendo roubada. E o meu Deus sendo diminuído, né? Porque já era o povo de Deus daquele jeito,
né, o Deus daquele povo estava sendo diminuído. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, por isso que o Maná 12, a igreja da provisão de Deus, você vê ela sempre firme, sempre forte, sempre aberta, sempre em guerra, sempre com sorriso, sempre com disposição, sempre com ânimo. Não é só o apóstolo, é toda a igreja, de um modo geral, a igreja do Maná 12 está sempre ali. Por quê? Por causa do nosso Deus. Isso tudo vem de Deus, né? E quem vence as nossas guerras é Deus. Então quero dar uma palavra a você, que a sua guerra, a guerra que você está enfrentando na sua casa, a guerra que você tem enfrentado na sua vida, a guerra que você tem enfrentado com seus filhos, então o inimigo está por trás desta guerra e chegou a hora dele cair. Nós o conhecemos e nós sabemos como derrubá-lo, com coragem e com vigilância. O resto é com Deus. Queridos, que Deus te abençoe nesta palavra, essa palavra de hoje. Eu quis apenas destacar essas duas posturas, que nós precisamos ter aí na guerra espiritual. E hoje eu termino aqui um pouco mais cedo, mas eu quero estar orando por você, e eu gostaria que você aproveitasse esse tempo aí restante que você vai ter, né, mais um tempinho aí, para você orar pela sua vida, orar pela sua casa, para você fazer um autoexame e tomar posse de tudo que você recebeu, de tudo que você recebeu. Essa coragem está dentro de você. Você tem essa coragem. O ser vigilante, ser uma pessoa vigilante, atenta, está dentro de você. Está dentro de você. É só ficar ligado, é só não dormir, tá? E este estudo é parte aqui desse nosso primeiro livro de guerra espiritual, né? O Guerra Espiritual 1. E estava lendo esse livro esses dias e vendo como que são abençoadas essas mensagens, essas inspirações aí de Deus. Eu trouxe ele hoje, então estou te mostrando aqui. Mas eu quero orar pela sua vida e semana que vem, os próximos dias, né? Dia marcado aí dos estudos, estaremos de volta com novos estudos e vai ser sempre tremendo. Olha o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, uma revolução. Você não está ouvindo palavras, você está recebendo uma unção poderosa dentro da sua casa, que está mexendo com tudo, está mudando, mexendo com as estruturas, e você está sabendo o seguinte: depende de você. Quer mudar? Quer a vitória? Ou vai deixar o inimigo continuar roubando, tirando aquilo que você tem de precioso dentro da sua casa? Então, eu sei que você não vai deixar, eu sei que você vai vencer, vai lutar e vai vencer com o Senhor Jesus. Veja que Deus só quer que a gente vá, só quer. Seja corajoso, seja vigilante e vá. Mas só tenho 300, só quero que você vá. Vá com coragem e vá com atenção. Só isso. Deixa o resto comigo. É como se Deus estivesse dizendo isso, né? Deixa o resto comigo. Então ele está dizendo: deixa comigo. Vá com coragem, vá vigilante. Deixa a guerra comigo. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Eu orar pela sua vida, mais uma vez. Pai Celestial, muito obrigado por mais esta palavra que o Senhor está nos dando. Que o Teu Espírito Santo aplique em cada coração. Que os anjos do Senhor estejam nessa casa, estejam sobre essa vida. Todos esses problemas, a luta de cada um, a guerra, eu quero declarar o fim dessa guerra. Assim como os midianitas foram derrotados pelos 300 de Gideão, eu profetizo que este irmão, esta irmã, essa pessoa vai ter a vitória, vai ver a derrota do inimigo. Não porque esse irmão, essa irmã tem muito poder, tem muita condição, tem
recursos, não. É porque está só com 300 soldadinhos para enfrentar milhares. É porque está confiando no Senhor. Ah, meu Deus, esteja à frente dessa vida, dessa casa, e dê a vitória em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Até o próximo estudo, querido. Shalom.